Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos líderes comunitários das empresas, aos nossos acompanhantes hoje da Vila dos Cabanos, que estão acompanhando também lá, através da tela e conectado à internet, os companheiros que estão nos acompanhando. Deixar aqui o nosso abraço aos representantes da imprensa, em nome do Paulo Elídio. Deixar o abraço aqui também ao nosso querido Paulão, representante do bairro Pioneiro, que está aqui conosco, um dos representantes daquela comunidade. Gostaria de fazer algumas considerações importantes. Primeiro, sobre o que trouxe o Fórum Intersetorial para contribuir conosco enquanto Poder Legislativo. Pouco antes de entrarmos para a sessão, estava conversando com o presidente, falando sobre algumas questões de contribuições que nós podemos dar, inclusive para o controle social, que é parte coadjuvante deste poder quando fiscaliza, inclusive sem às vezes ter estrutura. E nós comentávamos sobre a formação e um requerimento que a Casa estará encaminhando ao TCM e à Escola de Governo para poder dar formação sobre variados assuntos que são importantes para entendimento do controle social. Processo licitatório, por exemplo, que é importantíssimo saber e poder acompanhar dentro do município, a questão dos pregões, todas as formações que tanto o TCM quanto a Escola de Governo do Pará podem dar, nós estaremos tentando trazer para o Considebar, no qual nós da Câmara fazemos parte, assim como para os demais conselhos, quando estaremos alcançando. Aí já faço o pedido ao Fórum Intersetorial, que nós estaremos encaminhando, Helena, Petronilo, está ali atrás, né? Petronilo, um pedido para os representantes e informando sobre os assuntos e os cursos que podem ser dados, para nós estarmos depois conversando a posteriori o que é que nós poderíamos priorizar para facilitar esse trabalho. Então, agradecer também, fazer algumas considerações. Haja visto que a lei orgânica é a lei magna desse município. A partir dela, todas as outras terão que se adequar. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e todas as outras leis que têm aí essas consequências, elas irão se adequar. A consideração que eu faço inicialmente também, que cabe ressaltar, e aí nós estamos fazendo no gabinete, e na oportunidade gostaríamos de socializar, alguns pontos que mudaram na legislação federal e estadual e nós precisamos alcançar. Já tinha falado anteriormente com o nobre vereador Luiz Tavares, presidente da comissão, adequações. Então, eu pediria ao nobre vereador só um pouquinho mais de tempo, que nós estamos na conclusão, para encaminhar a Vossa Excelência. Mas, por exemplo, matéria de nosso interesse desta casa, por exemplo, orçamento impositivo, tem que ser debatido. Todas as outras câmaras estaduais, federais, já constituíram seu orçamento impositivo. Algumas câmaras de vereadores no estado já fizeram isso. Caberíamos a discutir a nossa autonomia financeira, porque em algum momento se precisa, dado exemplo que tivemos numa reunião sobre a Praia do Caripi, de impacto ambiental ocorrido, e o nobre deputado Renato Ogawa deu do seu orçamento impositivo uma emenda para resolver um problema da particularidade de Barcarena. Se nós tivéssemos essa autonomia, e precisa ser discutido na lei orgânica, nós teríamos alcançado resoluções de problemas de maneira mais imediata. Nós não somos o executivo, mas podemos sinalizar com prioridade o que precisa ser feito. E o Caripi é um exemplo disso. A nível de estado, se alcançou isso. Cabe ao município discutir essa realidade. Então, nós estamos com a lei que discute a questão do orçamento positivo a nível federal, e aí passamos, que é a emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, é recente. Ela foi aprovada a nível federal. Então, se tem uma lei federal, precisamos trazer para a nossa lei orgânica. Porque eu olho aqui alguns líderes comunitários, estive, por exemplo, com a dona Rosa, que está aqui presente, conversando em particular no gabinete,
questões que às vezes o vereador quer fazer com a mão, mas não pode, porque não tem lei e nem orçamento previsto para isso. E muitas das vezes somos forçados a do nosso próprio salário, que não temos mais verba de gabinete, a contribuir, e com muita cautela para não se conjecturar compra de voto. Com muita cautela ainda, que tem tudo isso que a lei eleitoral não prevê mais só nos 6 meses. Ela vê a tua intenção. Então, são essas questões. Então, eu queria pedir ao nobre vereador também que nós estaremos encaminhando essa contribuição do orçamento positivo. Estamos aqui com ponto de já... Outra lei que eu acho que cabe, e aí queria reforçar, porque eu acredito que o fórum pode ter discutido isso, fórum intersetorial, mas é a questão do acesso à informação no município. Ela precisa ser muito bem fomentada, porque enquanto conselheiro que fui do Fundeb, tive problemas em alguns momentos de ter acesso a algumas informações públicas. Saiu uma decisão agora do Supremo, considerando que a publicidade é a regra, sobre qualquer circunstância. Se dizia que questões pessoais não poderiam ser esclarecidas. Por exemplo, quanto é o salário do vereador professor Júnior? É público. Isso é público, como de qualquer instituição pública. O Supremo definiu semana passada. Aí se disse assim, não, mas isso é pessoal meu, isso é constrangedor. Constrangedor por quê? Todo trabalhador é digno do seu salário. Para mim não é constrangedor. Mas em algum momento essa proteção causa dúvida para quem fiscaliza. Então o acesso à informação é importante, porque inclusive a má intenção que se tem, por exemplo, de constranger quem tenta ser correto. Eu, por exemplo, não tenho nenhum constrangimento quanto a isso. E aí, às vezes, não, porque não pode, porque pode. Então, a publicidade é a regra. O Supremo definiu, inclusive cobrando que até o dia 27 de março de cada mês, a partir deste ano de 2015, seja publicado na íntegra, no orçamento, quanto custa cada agente público. Isso nos inclui enquanto poder. Então, o acesso à informação é importante, porque na hora de impactar e fazer cálculo para o trabalhador, a gente precisa ter esse entendimento. Então, acredito que precisava também reforçar, nobre vereador, a questão do acesso à informação. Esta casa tem uma lei da transparência, mas precisa formalizar a lei do acesso, que é importante. A autonomia que hoje se alcança na economia solidária, né, professora Lindalva? Nós temos o mercado institucional de alimento, prevê na alimentação escolar, no programa, né, de segurança alimentar, ele prevê que 30% do fomento municipal seja implementado. Conversava agora com o ministro da Pesca e Agricultura sobre a necessidade de fazermos também no município a questão do uso do resultado da piscicultura para o município. Porque se existe um alimento melhor recomendado, e talvez por isso, inclusive, que os japoneses, Padre Carlos, também tenham todo esse resultado, é o peixe. E na nossa riqueza aqui regional, é raro, eu quanto professor, ver nas escolas o peixe como alimento. Brigamos há tempo atrás, o açaí começou. O peixe talvez precise também dessa força. Então, quando eu falo nessas questões, é porque existem leis federais determinando e nós precisamos adequar a nossa lei orgânica. Porque se não trouxer a lei orgânica, traz uma outra particularidade, que eu vou falar aqui agora, daqui a pouquinho, sobre o Estado de Direito, nessa discussão, esse diálogo aí pontos de vista talvez até um pouco diferenciado entre o Padre Carlos e o Luiz Tavares, mas de questões que a gente precisa estar vendo. E por último, o item que está agora na boca do forno é a reforma do Código Eleitoral, que vai nos atingir. E aí fiz uma defesa na sessão anterior sobre a questão de nós propormos uma quantidade maior de vagas nessa casa, porque assim a presença do Legislativo se dá maior nas comunidades. Para todo o universo de 69.348 eleitores, aproximadamente 106 mil habitantes, nós temos um quantitativo de 13 vereadores, no meu conceito, pouco para
para o que se precisa de presença nas comunidades. Eu, por exemplo, e vejo que a maioria dos vereadores temos dificuldade para fazer reunião de comissões, porque a maioria dos nobres vereadores e vereadoras estão com atividades demasiadas. E às vezes ainda somos chamados de pessoas que não fazem nada. Mas vivendo, a gente passa a perceber o quanto tempo passa com... E se não ouvir um cidadão com qualidade num fórum ou numa reunião, nós somos taxados como até intransigentes, muitas das vezes, quando nos posicionamos, e aí não tem muito tempo. Então, eu gostaria de falar desses pontos ao nobre vereador Luiz Tavares, presidente da comissão, de pontos que a gente está formalizando enquanto gabinete para enviar para entendimento de todos, mas que eu acredito que seja importante, porque é datado, se eu não me engano, nobre vereador, de 90 ou de 96 a lei orgânica deste município, e aí passa por uma revisão agora. Não sei nem se eu vou estar vivo para ver uma próxima revisão, então eu gostaria de deixar essa contribuição. Informar aqui que nós tivemos, como falei anteriormente, com a deputada Elcione Barbalho e o ministro Helder Barbalho, discutindo duas questões. Primeiro, sobre a questão das terras ribeirinhas. Haja visto que a SPU propôs entre os vereadores a regulamentação da área propriamente dita de terra firme. Mas os ribeirinhos têm uma PEC da nobre vereadora deputada Elcione Barbalho, no qual eu gostaria de falar que o vereador Lauro, representante do partido, nós marcamos uma audiência com ela já há um mês e pouco, conseguimos essa audiência. E tivemos alguns avanços, principalmente no pedido da questão, vereadora Rudilene Magno, da Praia do Caripi, do projeto Orla, que também contempla parte da PEC da nobre deputada Elcione Barbalho. E ela disse que, inclusive, esta semana estará dando um retorno de como está o andamento do projeto Orla, que estava cadastrado a nível federal, e faz questão de fazer com que dê andamento no projeto para votação de orçamento. Ela colocou isso de maneira muito clara. Então, eu pedi para ela que nós tivéssemos, enquanto vereadores, tá, presidente, um momento nosso ao resultado do projeto Orla. E coloquei para ela sobre os andamentos das ações, como é que estava o processo dentro do município e o que o Estado tinha feito até o momento. Mas formalizar isso para vossas excelências, porque especificamente no projeto Orla vai ter um impacto sobre a PEC dela, e ela pretende mexer com isso de maneira categórica, porque envolve o turismo e outras questões. Então, já trazer essa informação para vocês, ela pediu que estendesse a todos, né? Nós marcamos esse momento, e sobre o incremento da pesca e agricultura com o ministro Helder para o município e o fomento à questão da merenda escolar nesse sentido, o incentivo que se pretende dar para as escolas públicas com fomento nesse sentido. Então, trazer esses dois resultados, deixar a casa, presidente, que tanto o ministro quanto a deputada colocou a todos que está de portas abertas para o diálogo com este poder, e se todos quiserem também individualmente alcançá-la, ela está à disposição. À vontade, vereador Lauro. Bom dia. Bom dia a todos. Senhor presidente, demais convidados, a todos na nossa galeria VIP, a todos que nos acompanham aqui, meu muito bom dia. Júnior, só para agregar valor ao seu discurso, eu acho que quando existe vontade de vários vereadores, a soma é maior. Só para agregar aqui na questão que você colocou, tivemos conversando também com a deputada Elcione Barbalho, inclusive no dia que você estava, e com o ministro também, o qual até me instruiu já, Júnior, que a gente fomentasse nesse sentido a inscrição. Hoje devo fazer um requerimento verbal, se você quiser fazer em conjunto comigo, não tem problema, para que a prefeitura se inscreva no SICOMV, através desse projeto de piscicultura, o qual nós já temos, puxamos já na nossa LDO, no nosso orçamento tem a verba, pode ser feito através desse projeto de agricultura, e o ministro salientou que é para fazer urgente, que ele vai autorizar mais ou menos a quantia, deve estar aí entre 500 mil a 1 milhão de reais em recursos para que a gente implemente, mesmo porque eu estive já à frente da Secretaria de Agricultura e nós não temos hoje no nosso município Secretaria da Pesca, então vai ter que vir por lá através de um esforço nosso, inclusive aqui de procurar encaixar a dotação para isso,
porque até perguntar aqui para o novo vereador que presidia a Comissão de Finanças, talvez não tenha agora também de cabeça, mas eu também não recordo se tem já orçado para a questão da piscicultura. Ele me prometeu piscicultura, mas deve ter tocado com Vossa Excelência agricultura e outros projetos em outros sentidos. Mas de antemão, se for necessário também dotação orçamentária através da Câmara Federal, a deputada Elcione também nos cedeu, e o deputado Priante, ontem eu tive a honra também de estar com ele, também nos pediu para que nós levantássemos as reais necessidades, já que o Helder vai ajudar o ministro vai ajudar com o recurso para a área de agricultura e pesca, pediu que a gente salientasse a respeito de outros recursos necessários, e temos muitas necessidades, inclusive essa parte do turismo é uma também que nós vamos precisar. Obrigado pelo espaço, vereador. Eu que agradeço, nobre vereador Lauro, agradeço também pelo convite, mas eu fico alegre por Vossa Excelência já estar com requerimento. Se quiser levar em consideração a nossa participação, agradeço, mas eu acho que é nobre você que é partidário fazer, e isso é importante. Então eu fico alegre de saber que o povo vai ter esse resultado. Então nós estaremos somando com Vossa Excelência, mas agradecendo desde já Vossa Excelência por fazer isso. Inclusive está à frente da etapa no qual eu estou, você já está bem à frente, parabéns por isso. Dá uma informação sobre a Conferência Municipal de Educação. Nós podemos participar da discussão prévia, da preparação, em todo o processo. Por uma fatalidade familiar, nós não podemos contribuir lá no dia, mas a gente dá aqui os parabéns e parabeniza a condução por todos os entes que participaram do processo. Parabenizar também aqui, Helena, me desculpe, me falhou a cabeça, Edson, quanto tempo estudamos junto, indo para Belém, eu lembro do Edson, sempre contribuindo, inclusive com o movimento universitário. Edson, Helena, parabenizar pela formalização do diálogo comunitário. Tive na semana retrasada cobrando a presença das empresas para justificar a questão do desemprego, dessa questão, para esclarecer, na realidade, não justificar como é que está, porque recebemos uma comissão dos trabalhadores que questionavam que o município não está conseguindo empregar mão de obra local e está empregando outros locais, de outros municípios, até estados, na maioria. E aí, quando recebemos o diálogo comunitário enquanto convite, nos permite estar presente e abrir esse diálogo para pedir para que vocês venham dar as informações que nós precisamos conhecer, que são exclusivas ou talvez específicas de vocês que têm esse entendimento. Então, a gente agradece pelo convite, eu acredito que todos os vereadores foram convidados para o diálogo comunitário. Estaremos lá no dia 7, não é isso? 7/5 agora, no auditório da Albras. Nesse momento é Albras. Nós gostaríamos de ter um momento com a Elo Norte, não sei se vocês alcançam, e pedimos também já um momento com a Hidrovias, na área portuária, e outras mais nós estaremos alcançando. Dá os parabéns. Queria me solidarizar aqui ao nobre vereador Luiz Tavares e também ao Padre Carlos, porque eu estive aqui na Secretaria de Finanças para resolver um problema do Conselho Escolar inicialmente, e resolvi rapidamente o meu problema, mas não consegui sair, pessoal. Cheguei cedo, em 10 minutos eu resolvi meu problema. Eu cheguei 9 horas e fui sair 11h40, por algumas questões. Primeiro, IPTU, de algo que inclusive eu desconheço. E aí vi algum momento o Padre Carlos trazer aqui o questionamento sobre a regularização disso e o que precisa passar nesta casa. Então, sou solidário a Vossa Excelência, Padre Carlos e Luiz Tavares. Eu acredito que, enquanto poder, nós precisamos chamar para o entendimento, que foi o que eu disse. Nós precisamos fazer isso, porque é necessário esclarecer, porque os moradores, especificamente do Murucupi, não entendem. Tem deles que estão sendo cobrados 3 anos anterior, só no ano. E quando não é responsabilidade dele vir buscar o carnê aqui, não. Não é responsabilidade. É responsabilidade da Secretaria de Finanças fazer o carnê chegar até a residência. Senão, não é IPTU. Se eu cobro IPTU, não sei onde é a tua residência, onde é que está previsto isso? Então, algumas questões têm que ser adequadas, a gente tem acordo com isso, então solidarizar aos nobres vereadores nesse sentido. E colocar aqui, por último, sobre esse debate, sobre a menoridade penal.
Primeiro, eu gostaria de dizer que também fiz uma fala um dia aqui sobre Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Nós temos uma Carta Magna, por exemplo, a Lei Orgânica do Município, que vossas senhorias contribuíram na formação, está previsto direitos lá e os deveres, mas a quem cabe executar? Cabe ao Poder Executivo. A nível federal, presidente Dilma. A nível estadual, Simão Jatene. E a nível municipal, Antônio Carlos Vilaça. Cada um tem que observar o que está escrito lá, observar a sua lei orçamentária, o seu PPA e colocar em prática as questões previstas no orçamento. Quando a gente passa a discutir Estado de Direito, discutimos o ECA. O ECA ele foi criado com a intenção de exatamente reverter esse quadro. Agora, sou solidário também, porque inclusive o Partido Social Cristão, o nobre vereador Luiz Tavares, é um dos proponentes da menoridade penal. E aí sou solidário a isso. Porém, faço o debate no sentido mais ampliado, porque também sou pai. E meus filhos ainda são de 7, 6 e 3 anos. Talvez alguns aqui já tenham seus filhos com 18, 19 no mercado de trabalho. Mas para nós pais que vamos passar por essa etapa, muito cuidado. Porque nós podemos estar legislando sobre algo que traga consequência sobre nós. Porque quem mantém a ordem se excede. Porque eu também vejo na televisão militares entrarem em localidades que é humilde e sair fuzilando menor de idade. E isso é Estado de Direito. Quantos de nós têm coragem para encarar uma milícia? Quantos? Eu não tenho estrutura para isso. Talvez tenha coragem. E aí, discutir isso de maneira ampla, porque há um tempo atrás era 21 anos de idade. Reduzimos para 18, reduz para 16, mas eu vou dizer para vocês, sabe o que acontece? Se for necessário, o facínora, o traficante, ele vai buscar com 11 anos de idade, porque já é a realidade do Rio de Janeiro. Já é a realidade do Rio de Janeiro. Vemos dois lados. Tem uma foto daquele menor de 11 anos de idade, que a imprensa divulgou, que ele foi assassinado brutalmente pela polícia. E a imprensa bateu na mídia. Como a rede social ela divulga outras imagens, não a conveniência só da imprensa, mas de todo mundo, chegou uma outra foto e um vídeo do menor com uma .40 chamando a polícia para o embate. O mesmo menor. Aparece a imagem. Aí a consequência é sobre o menor ou é o Estado de Direito que deixa de exercer a sua funcionalidade? Então eu queria ampliar esse debate com vossas excelências e com todos que estão aqui, como professor, e professor de uma comunidade que em algum momento precisou de muita atenção. Eu quero dizer a vossas excelências que eu vi os dois lados. Eu vi medidas socioeducativas resgatar e vi medidas socioeducativas que não deu resultado algum. Mas eu sei dizer para vocês aonde está a diferença. Em todos esses países, nobres vereadores Luiz Tavares e Padre Carlos, a diferença está em apenas uma palavra. Sabe qual é? Educação. Se uma nação muda, ela muda pela educação. E não é educação de qualquer jeito. É educação de qualidade. E como se faz educação de qualidade? Vamos comparar o Japão. Eu, professor, quero dar uma aula de informática. Entra num laboratório. Os computadores estão sucateados há 5 anos. E aí, ressaltando aqui que algumas empresas, como o caso da Ubras, sempre a gente dá uma choradinha, eles mandam um computador, um técnico pelo MOVA, Movimento Voluntariado da Ubras, aí vai dar um jeito e tal, vai na Lunorte, vai aqui, vai ali, mas o governo que tem o Estado de Direito não assume. Sabe o que faz? Manda prender esse menor.
faltou educação. Então o debate é amplo. Sou concordante também que a natureza do homem traz consigo, às vezes, predisposição para o mal. Isso é bíblico. Chama-se livre-arbítrio. Ninguém é criado para o mal. Isso é bíblico. Porém, você tem livre-arbítrio. E às vezes, pessoal, nem psicólogo consegue designar por que determinada pessoa tem um comportamento cruel. Então, não cabe aqui simplesmente chegar para um debate que parece ser muito simples e colocar as vertentes. Mas sou de acordo, sim, que se discuta a minoridade penal, trocando em miúdos com a valorização da educação deste país. Aí a gente abre um debate amplo, porque aí o Japão cresce, Padre Carlos, para 21, para 28, 50 anos de idade. Por quê? É raro não se ver, a nível nacional, elogios à educação do Japão. Então, as minhas considerações aos nobres vereadores, tanto quanto partidário, mas quanto solidário à questão, é que realmente precisa ser revisto, porque a crueldade é algo que não está escrito no rosto de ninguém. Assim como a bondade também não. Então, discutir a minoridade penal é discutir todo esse contexto e com propriedades. Então, eu gostaria de me solidarizar, dizer ao nobre vereador Luiz Tavares que sim, nosso partido propõe a minoridade penal. Agora discutimos sim na responsabilidade educacional de uma lei a nível federal chamada Lei de Responsabilidade Educacional, que obriga, se o município tiver 30 adolescentes em vulnerabilidade, ele é obrigado a primar pela vida desses adolescentes em todos os conceitos, com atendimento psicossocial, educação, alimentação e tudo que faltou para ele. Porque é o mesmo que o advogado vai fazer na hora de defendê-lo. O advogado vai achar o fundamento lá na origem dele, quando ele era menor, que não teve alimento, e justificar. E ele sai, porque a lei permite, e volta a cometer o ato infracional. Agora, enquanto município, nós deveremos, vereador Luiz Tavares, também, está previsto no ECA a ORD, obrigação de reparar o dano. Isso diminuiria a impunidade. Cabe a nós regulamentarmos, enquanto município, a obrigação de reparar o dano. Porque também já sofri consequências de ato infracional de menor, e aí a gente não sente que a justiça se predispõe a imputar responsabilidade também sobre a família, que é o eixo disso tudo. A família tem que assumir sua responsabilidade. Aos 11 anos de idade, um pai e a mãe chegam na escola e dizem, olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Se vocês quiserem meter a mão nele, metam. Pelo amor de Deus, pessoal. A família também precisa dessa atenção, precisa ser estruturada. E fazer aqui as considerações sobre o Instituto de Previdência, senhor presidente, para finalizar o discurso. Estarei cedendo espaço na próxima sessão previsto. Eles pediram, mas também cederei meu espaço para falar sobre o Instituto de Previdência, que inclusive o vereador Padre Carlos fez alguns questionamentos de princípio. Peço desculpa pela demora, presidente, mas é necessária a contribuição. Obrigado. Obrigado, vereador.